Ok? Então, para finalizar o nosso conteúdo, terceira aula de hoje, terceira parte da nossa aula de hoje é sobre classe de medicamentos. Então, a gente vai começar essa parte falando sobre inflamação. Eu só coloquei essa figura para explicar um pouco para vocês a definição de inflamação e quais são os principais sintomas que a gente verifica na inflamação. Então, o que é uma inflamação? Ela geralmente acontece quando ocorre uma lesão em alguma parte do nosso corpo. O organismo ele cria uma inflamação para cuidar daquela parte lesionada. O problema é que muitas vezes a gente acaba criando uma inflamação muito forte, que mais prejudica do que auxilia na recuperação do tecido do órgão lesionado, tá? Então, quais são os sintomas da inflamação? A gente tem calor, rubor, inchaço, dor e perda de função. São os principais sintomas da inflamação. Então, o calor é a febre, tá? Porque o organismo vai enviar mais sangue para aquela região, por isso também vai ter o rubor, que vai ficar vermelho, vai ficar avermelhado. Por quê? Porque tem mais sangue naquela região circulando, justamente para fazer o cuidado dessa região lesionada. Inchaço também incha, até por conta da circulação de sangue, acaba acontecendo também uma retenção de líquidos específica naquela parte para acontecer a recuperação do tecido. Dor, dói muito, obviamente, e perda de função. Muitas vezes você não consegue utilizar aquele, por exemplo, eu cortei o dedo, eu não vou conseguir utilizar meu dedo como eu utilizo normalmente. Ok, quando a gente está falando então de anti-inflamatórios, eu estou falando de medicamentos que vão agir justamente nos sintomas da inflamação. Então, eles vão diminuir esses sintomas que a gente acabou de ver aqui. E a gente tem duas classes principais de anti-inflamatórios, tá? Essas duas classes são bastante importantes, é importante que vocês saibam delas, eu vou falar um pouquinho a respeito. Então, vamos começar com corticosteroides. Os corticosteroides, eles possuem uma ação anti-inflamatória e imunossupressora. Então, além de diminuir a inflamação, eles também reduzem a imunidade. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado com esses medicamentos. Eles são muito específicos, eles são ótimos medicamentos, mas quando utilizados no momento correto, tá? Então, eu não posso, por exemplo, oferecer um corticosteroide para uma inflamação simples de garganta. Eu vou diminuir a imunidade desse paciente, ele vai ficar suscetível a outras doenças. Eu não posso, por exemplo, utilizar um corticosteroide em um paciente que já tem uma doença imunossupressora, que já vai diminuir a imunidade dele, eu não posso diminuir ainda mais a imunidade que resta para esse paciente. Possui bastante efeitos colaterais, tá? Então, os corticosteroides, eles causam muita retenção de líquido, eles, no uso prolongado, eles podem causar acúmulo de peso, principalmente nessa região aqui atrás. O rosto fica bem redondo e na região da barriga, tá? Então, esse acúmulo de peso é bem comum para corticosteroides. E o que a gente deve recomendar? Tem pessoas que têm doenças que precisam tomar regularmente, mas o máximo que uma pessoa normal puder evitar um corticosteroide, melhor por conta dos seus efeitos colaterais. Também já foi comprovado em algumas pesquisas que pessoas que fazem utilização de corticosteroides por um período longo têm mais tendência a ter depressão. Então, tem uma relação entre os corticosteroides e a depressão, a gente tem que tomar cuidado com isso. E alguns exemplos: dexametasona, hidrocortisona e prednisona. Prednisona e prednisolona super usados, tá? Para muitos tipos de doenças, bastante inflamações. E esses medicamentos, além de inflamações, eles também são utilizados bastante em doenças de cunho imunológico, por exemplo, doenças autoimunes, tá? Então, gota, algumas psoríases, dependendo do grau que tiver, precisam de um acompanhamento de uso de corticosteroides. E os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os anti-inflamatórios que não são do mesmo grupo dos corticosteroidais, tá? A gente chama eles de AINES. Esses medicamentos, eles têm a capacidade de reduzir a inflamação e não têm tantos efeitos colaterais quanto os corticosteroides.
Entretanto, tem um efeito colateral que é importante vocês saberem. Os anti-inflamatórios, mesmo os AINES, eles têm uma grande incidência de aumento de gastrite, da acidificação estomacal. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá tomando anti-inflamatório, é bom dar uma conferida. Tem algum problema de estômago, gastrite? É melhor evitar nesses casos. E aí, a gente tem os exemplos aqui que eu coloquei, os diclofenacos, né? O sódico e o potássico. Tem o nimesulida, muito utilizado, inclusive por crianças. Piroxicam, ácido acetilsalicílico e o cetoprofen. Ácido acetilsalicílico ele também se encaixa em algumas outras classes, mas ele também tem um efeito anti-inflamatório. Muito bem. Medicamentos que atuam no sistema cardiovascular. Aqui eu juntei os medicamentos tanto que vão atuar especificamente no coração, quanto nas artérias, tá? Então, no sistema sanguíneo nosso, no nosso sangue. Então, a gente tem aqui, cada uma desses aqui que eu coloquei é uma classe, a gente não vai estudar cada uma separadamente, senão seria coisa demais já. Mas a gente tem os antiarrítmicos, os vasoconstritores, os vasodilatadores, que são os maiores, as maiores classes aí de grande importância, tá? São medicamentos que previnem doenças cardíacas, geralmente utilizados em pacientes com doenças cardíacas ou hipertensão, por exemplo. E os principais representantes dessas classes são digoxina, propranolol, amlodipino, atenolol e nimodipino. Tá? São medicamentos extensamente utilizados aí para pacientes que já tiveram infarto ou algum problema cardíaco mais grave ou mesmo inicial, e para pacientes hipertensos. Aí aqui, na segunda parte aqui, ó, vocês vão acompanhar comigo os medicamentos que agem no sangue, tá? Então a gente tem antianêmicos, antineutropênicos e anticoagulantes. Tem outras classes também, a gente vai focar nessas aqui que são as maiores. São também chamadas de agentes hematológicos, tá? Esses medicamentos que agem no sangue. Geralmente, eles aumentam a produção de hemácias, ou eles evitam a destruição das hemácias, ou eles diminuem a coagulação do sangue. Tá? Então, os anticoagulantes são específicos para coagulação, vão diminuir a coagulação do sangue para evitar, por exemplo, um infarto, uma isquemia. E os outros, né, antineutropênicos e antianêmicos, são geralmente utilizados para pacientes com anemia ou com alguma deficiência na produção sanguínea, tá? E alguns exemplos, o ácido fólico, excelente medicamento, muito utilizado por grávidas, inclusive, nos primeiros trimestres, né, elas utilizam ácido fólico para auxiliar no desenvolvimento do bebê, ele também funciona muito bem nesse aspecto. E a varfarina, que é um anticoagulante. Ok, aqui a gente tem os medicamentos que atuam no sistema gastrointestinal. Esses medicamentos, a gente tem aqui alguns que eu coloquei. Novamente, a gente não vai falar de cada um específico, mas é importante vocês saberem os nomes e conhecerem as principais classes. Mas a gente tem os antiulcerosos, antiácidos e digestivos, que são medicamentos bastante utilizados para pacientes com gastrite, úlcera ou algum problema de digestão. Eles diminuem a acidez do estômago, previnem ou auxiliam no tratamento de úlcera, gastrite e refluxo, como eu comentei. E alguns exemplos, a ranitidina e o omeprazol. Muita gente conhece esses medicamentos, né? E eles são aí dessa classe, tanto a ranitidina quanto o omeprazol, antiulcerosos, e são excelentes. Antidiarreicos são aqueles que diminuem os efeitos da diarreia. Então, a gente tem os exemplos da loperamida e a racecadotrila, né? A racecadotrila é o tiorfan, mais fácil de falar. E eles são bastante utilizados para pacientes que estão sofrendo algum período de diarreia por alguma infecção viral ou, enfim, bacteriana. E como eu já comentei com vocês em sala, a loperamida tem que ser tomada com muito cuidado, pode trancar demais o intestino, causando um outro problema no futuro. E o tiorfan, ele é um medicamento mais recente, muito mais recente. Vou até mostrar aqui uma tabelinha para vocês sobre o tiorfan, que é a racecadotrila.
ele age diretamente inibindo a hipersecreção de fluidos pela mucosa. Então, o que acontece? Quando a gente está com um estado de diarreia, nosso organismo está entendendo isso, que você precisa eliminar alguma coisa pelo seu, por fezes, né, no formato de fezes, então ele vai diminuir a quantidade de água que é jogada lá, a quantidade de muco que é jogado no intestino, diminuindo assim um pouco a motilidade intestinal para barrar a diarreia. Só para vocês entenderem um pouquinho o mecanismo de ação de um desses medicamentos. Antieméticos, vamos lá. Ai, o que é isso, antiemético? Êmese, quer dizer vômito, tá? Então, antieméticos são, eles reduzem o vômito. Os antieméticos, eles são muito utilizados em tratamento de grávidas, por exemplo, quando tem uma hiperêmese, infecções virais e a pessoa está vomitando, tratamentos quimioterápicos que causam muita náusea, tá? Então, eles são bastante utilizados nesses quadros aí para tratar esse tipo de paciente. Alguns exemplos, a ondansetrona pode inclusive ser utilizada por grávidas, a domperidona, metoclopramida e o dimenidrato. Dimenidrato é o Dramin que a gente conhece, metoclopramida B6, é o Plasil, ok? Muito bem, deixa eu ver com quanto tempo a gente está aqui nessa live, nesse vídeo, porque eu estou um pouquinho preocupada, eu só posso fazer vídeos de 15 minutos para conseguir. Ok, vamos lá, continuando. Bom, então, outra classe de medicamentos aqui, os expectorantes, fluidificantes do muco, antitussígenos e antiasmáticos. Esses aqui são todos que têm ação no sistema respiratório, ok? São muito utilizados para tratamento de tosses, resfriados, problemas respiratórios, como asma, bronquite, enfim. E alguns deles, por exemplo, os fluidificantes de muco, diminuem a viscosidade do muco para auxiliar na expectoração. O expectorante aumenta o expelimento de muco do catarro, que fica preso, muitas vezes muito viscoso. Melhoram a captura de oxigênio, como os antiasmáticos, né? Auxiliam na expulsão de excesso de muco, ok. Exemplos: acetilcisteína, EHO-efedrina, pseudoefedrina e o salbutamol. Todos esses são medicamentos que vão agir especificamente no sistema respiratório. A gente tem aqui os anorexígenos, que são utilizados no tratamento de obesos para perda de peso. Esses aqui são psicotrópicos, lembra que a gente falou lá na parte 1? Então, um exemplo que eu trouxe aqui é a sibutramina, só com receita médica também. A sibutramina, por exemplo, tem tarja preta e ainda precisa de um termo que o paciente precisa assinar para poder utilizar. Antilipêmicos e lipotrópicos. Regulam a quantidade de gordura produzida, liberada e metabolizada pelo fígado, muito utilizados para o tratamento de colesterol, ok? Um exemplo que eu coloquei aqui é a simvastatina. Tem outros também da família da simvastatina muito utilizados e são bem eficazes esses medicamentos para o tratamento de colesterol se usados corretamente. E antidiabéticos, a gente comentou um pouquinho sobre diabetes em umas aulas anteriores, auxiliam na regulação da insulina no corpo humano. Como exemplo, eu trouxe aqui as insulinas sintéticas, glibenclamida e metformina, que são o carro-chefe de tratamento de diabetes. Eu vou ficar disponível no grupo lá para a gente conversando, tirando as dúvidas, e eu preciso que vocês entrem em contato comigo nesse período para a gente tirar essas dúvidas, ok? Uma boa semana a todos, estou à disposição e vejo vocês na semana que vem.